Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, família, a paz do Senhor Jesus Cristo, o amado irmão que me acompanha, a amada irmã que também está me acompanhando nesta manhã. Quero lhe dizer que Deus é maravilhoso e que Deus lhe ama muito e que Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida. Amém, igreja? Quero pedir ao amado irmão, amada irmã, para me ajudar a fazer a partilha desta live. Aqueles irmãos que estão a me assistir através do YouTube, que ainda não estão subscritos na minha página, quero pedir com que cliquem no sinal abaixo que vem escrito subscrever-se e também cliquem no sininho para que sempre que eu estiver live possam receber a notificação que eu estou live para poderem assistir à minha ministração na bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão assistindo-me através do Facebook, também quero pedir, se ainda não está inscrito na minha página, para clicar, procurar onde vem escrito seguir a minha página e também me ajudarem a fazer a partilha da mesma. Amém, igreja? Igreja, vamos orar, que é para darmos início ao nosso tempo com Deus e depois nos ouvirmos aquilo que o Senhor Deus, Jesus Cristo, tem para depositar nas nossas vidas nesta manhã, na bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Oremos, igreja. Meu Deus, meu Pai, queremos lhe agradecer, Pai, pelo dom da vida. Queremos lhe agradecer por nos fazer acordar nesta manhã com saúde, com boa vontade de querer estar na sua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelo dom da vida que Tu tens colocado em nós todas as manhãs. Obrigado, Pai, por nos cuidar nestes momentos, meu Pai, que existe muita maldição a abalar o corpo de Cristo, a abalar o nosso crescimento espiritual, a abalar a nossa saúde, mas porque Tu és tão bondoso, meu Pai, com aqueles que têm lhe servido, com aqueles que têm seguido os seus caminhos. Tu tens, meu Pai, sempre se prontificado para fazer com que as piores coisas que têm acontecido com aqueles que não seguem a Cristo não aconteça conosco. Não temos outra pessoa que agradecer, meu Deus, a não ser a Ti, Criador de todas as coisas deste mundo, aquele que dá saúde, aquele que tira a vida, aquele que faz com que o sol nasça todas as manhãs para nós nos percebermos que um novo dia começou, aquele que faz com que o sol, com que a lua se faça presente durante a noite para nós nos apercebermos que já é noite. És Tu, Deus, aquele que alimenta todas as aves, aquele que alimenta todos os animais, aquele que alimenta todos os peixes deste mundo. És Tu, Deus, quem faz as coisas perfeitas para aqueles que lhe seguem e colocam o reino dos céus como a primeira coisa na sua vida. Meu Deus, nós viemos para ter este encontro contigo nesta manhã. Pedimos com que o Seu Espírito Santo se revele, meu Pai, nas nossas vidas, no nosso crescimento em Cristo hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Permita, meu Deus, com que toda a sabedoria que eu tenho da Sua palavra, tudo quanto eu tenho como entendimento, meu Pai, da Sua palavra, das Sagradas Escrituras, que possa, meu Pai, diminuir-se a partir de já para o zero, para permitir com que o Seu Espírito Santo se use de mim nesta manhã para trazer uma semente, não apenas para aqueles, meu Pai, que estão me assistindo, que estão me ouvindo nesta hora, mas também para o meu próprio crescimento espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos me ajudam a dizer um grande amém para o nosso belo e maravilhoso Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Quero pedir ao amado irmão, à amada irmã, para me ajudar a fazer a partilha da live, em nome do Senhor Jesus. Ajude-me a fazer a partilha da live, meu irmão e minha irmã. Igreja, nesta manhã nós vamos estar a dar continuidade o ensino de ontem. Ontem nós estávamos a falar do poder da visão. Amém, igreja? E hoje nós vamos estar a falar do poder da união. Amém? Igreja, ontem eu dizia que todos nós aqui no mundo, nós fomos criados com um propósito. Deus criou-nos com um propósito. Nós fomos nascidos com um propósito. Todos nós, quando Deus
criou-nos, Ele nos criou para um certo propósito que Ele queria para se manifestar aqui neste mundo através de nós. Nenhum de nós foi criado para uma experiência que Deus queria fazer aqui na Terra. Não. Todos nós fomos criados com um propósito. É por isso que todos nós somos importantes aqui no mundo. Todos nós precisamos de estar unidos para que o propósito de Deus possa se cumprir. Mas como o diabo conhece esta verdade, como o diabo sabe que a nossa união fará com que o propósito de Deus se manifeste, ele levanta-se e coloca divisão entre os irmãos. Amém, igreja? E notem que divisão vem de quê? Vem da palavra visão. Então, Deus, quando Ele nos fez com o seu propósito, Ele depois coloca a visão em nós. Ele coloca a visão que nós temos que caminhar nela. Ele coloca a visão que nós devemos manifestar para podermos alcançar o propósito que Deus nos trouxe para aqui para a terra. Por isso que, como o diabo conhece esta verdade, ele coloca divisão em nós. Ele não deixa com que nós nos unimos, porque ele sabe que através da nossa união nós vamos conseguir alcançar o propósito de Deus, por causa da visão que Deus coloca em nós. Então, o maior propósito do diabo é colocar divisão nos irmãos, é colocar divisão nas famílias, é colocar divisão nas igrejas, é colocar divisão nos países, para que o propósito de Deus não chegue a se manifestar. Por isso que um dos pilares do reino dos céus é a união, porque quando nós estamos unidos, a visão de Deus ela é estabelecida. O propósito qual Deus nos traz para aqui, para o mundo, este propósito é estabelecido. Notem que numa empresa, numa instituição, quando existe muita divisão, esta empresa não produz muito. Numa família, quando existe divisão, esta família não produz. Num casal, quando eles não se entendem, quando existe uma certa divisão naquilo que são os planos deles, a visão, o propósito qual este casal se uniu, ele não se cumpre. Por causa da divisão. Por isso que é muito importante nos unirmos, não só fisicamente, mas também no espírito, para nós podermos manifestar a visão e o propósito qual Deus nos trouxe para este mundo. Aleluia, igreja. Louvado seja a Deus. Igreja, nós vamos estar a ler a Bíblia hoje lá no livro de Êxodos, capítulo 4. Eu vou estar a ler do versículo 10 a versículo 17. Amém, igreja? Volto a repetir, vou estar a ler a Bíblia lá no livro de Êxodos 4, versículos 10 a 17. E assim diz a palavra do Senhor Jesus Cristo na minha Sagrada Escritura. Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes, nem agora. Depois que começaste a falar comigo, quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Esse é Moisés a falar para Deus, a dizer que ele não tinha facilidade de falar. Ele não conseguia falar perfeitamente, ele não conseguia se pronunciar perfeitamente. E a Bíblia continua lá no versículo 11, diz: porém, o Senhor lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. E Deus encontra-se a responder a Moisés, a perguntar a Moisés: mas Moisés, quem é que dá visão às pessoas? Quem é que te colocou com esta dificuldade de tu não poderes falar? Quem é que dá visão às pessoas? Quem é que faz com que as pessoas fiquem mudas? Quem é que faz com que as pessoas nascem coxas? É Deus que faz essas todas as coisas. Aí é Deus a responder a Moisés, a tentar fazer entender Moisés que se ele tem esta dificuldade de falar, é porque Deus assim quis. Amém, igreja? A Bíblia continua e diz lá no versículo 2: agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe darei o que deve dizer.
Aí Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Então o Senhor ficou irado com Moisés e disse: por acaso, notem que Moisés, mesmo depois de Deus ter explicado a ele que Deus é quem dá visão, Deus é quem faz com que as coisas se manifestem, Moisés ainda pediu a ele: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. E a Bíblia nos diz que Deus ficou irado por Moisés ter dito isso a Deus. Por que Deus ficou irado? Porque Deus apresentou a solução a Moisés. Ele fez entender a Moisés que, olha, eu é que dou visão. Eu, Deus, Criador de todas as coisas, é que farei tu seres mais que vencedor. Mas mesmo assim, perante a Deus, Moisés ainda quis que duvidar do poder e a manifestação de Deus. Por isso que Deus ficou irado. Notem que Deus fica irado conosco quando nós duvidamos de que Deus é capaz de nos fazer mais que vencedores em qualquer que seja a visão que Ele coloca em nós. Quando nós nos colocamos a fugir daquilo que são os propósitos de Deus, Deus fica irado conosco. Quando nós nos encontramos a fugir das visões que Deus coloca em nós, Deus fica irado conosco. Assim como Ele ficou com Moisés, porque nós estamos a duvidar do poder de Deus. Deus é quem faz todas as coisas. Se tu te encontras numa certa dificuldade no seu caminhar, Deus é quem fez que tu deparasses com essa dificuldade, porque Ele tem um propósito por detrás desta dificuldade que tu estás a passar por ela. Então, quando nós nos encontramos em dificuldades, nós temos que ter um princípio dentro de nós, que neste mundo nós teremos aflições, mas uma coisa nós temos a certeza dela, que nós seremos mais que vencedores em qualquer que seja a dificuldade que nós estamos a passar por ela, porque Deus é quem criou esta dificuldade, porque Ele tem um propósito com esta dificuldade que nós estamos a passar por ela. O que nós devemos fazer é nos colocar firmes naquilo que é a visão que Deus colocou para nós cumprirmos aqui na terra. As dificuldades que nos abalam não podem nos fazer nós pararmos de querer alcançar a visão que nós temos com Deus, a aliança que Deus nos criou com Ele, o propósito qual Deus nos fez nós virmos para aqui, para a terra. Amém, igreja? E a Bíblia continua e diz, no versículo 13, aí Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Então o Senhor ficou irado com Moisés e disse: por acaso o Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Amém, igreja? Você falará com Arão e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Arão falará ao povo em seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Leve este bastão, porque é com ele que você vai fazer os milagres. Amém, igreja? A Bíblia nos diz que depois de Deus ficar irado, Ele disse: você tem um irmão chamado Arão. Se eu te fiz com esta dificuldade e fiz Arão com a facilidade dele poder se comunicar à vontade, é porque eu precisava que vocês se unissem para que a minha missão fosse se cumprir. Então quero dizer que a Bíblia aqui, Deus tenta nos explicar que a nossa visão, ela precisa, certas vezes, de se unir com a visão de uma outra pessoa para que o propósito de Deus possa se manifestar. Por isso que é muito importante o poder da união. Notem que para que um homem, assim como diz o mundo lá fora, que por detrás de um homem bem-sucedido existe uma mulher poderosa. Por causa de quê? Por causa da união que este casal teve. Por causa do entendimento que este casal vive. A união que existe nesta família faz com que a família tenha sucesso.
A união que existe num país faz com que o país tenha sucesso. Igreja, lembre-se que há anos atrás existiam dois partidos, aliás, que ainda existem. Existia um partido que é o Partido da Frelimo e existia o Partido da Renamo. No tempo da guerra, aqui em Moçambique houve guerra porque não existia união. Existiam dois presidentes dos partidos que queriam tomar conta do país. E por causa de não existir esta união, existia uma divisão no país. Assim como está a acontecer no Norte, neste exato momento. Existe um presidente, um líder daquele grupo que está a destruir o nosso Norte. Por isso que está a existir esta divisão no Norte. Porque não existe união. O nosso norte, no norte de Moçambique, não existe união. Por isso que não há sucesso nas coisas que têm que se manifestar naquele lugar. Porque no dia que voltar a existir união sobre aquele lugar, aí o poder de Deus irá se manifestar. Os propósitos que Deus tem para aquele lugar irão se manifestar. Mas por quê? O diabo conhece o futuro. O que é capaz de acontecer com o nosso norte, com tanta riqueza que existe naquele lugar. O diabo levantou-se e colocou divisão para aquele lugar, para o propósito de Deus não se manifestar em Moçambique. Por isso que homens de Deus precisam se levantar, porque aquela guerra primeiro é espiritual. Precisa de se quebrar certas barreiras que o diabo colocou sobre o norte, para que elas não se manifestem, para que depois no natural possa se manifestar. Existe uma visão que Deus precisa que se manifeste através de homens de Deus que têm que se levantar para quebrar tudo aquilo que acontece lá no norte, para podermos ver a glória, o propósito de Deus a se manifestar sobre aquele lugar. Amém, igreja? Nenhuma visão pode se cumprir sem união. É necessário com que haja união para que uma visão se cumpra, para que um propósito de Deus ele chega a se manifestar. Notem que o Moisés ele nunca ia conseguir convencer o rei do Egito sem que ele se unisse com seu irmão Arão. Ele precisava de Arão para poder fazer com que o povo de Israel, os israelitas, fossem libertos do Egito. Notem que foi propósito de Deus. Deus fez de propósito que Moisés não conseguisse falar. Porque através da visão que ele colocou no Moisés e a visão que ele colocou no Arão, eles precisavam de se unir para conseguirem vencer aquilo que Deus queria que se manifestasse sobre aquela população. Não existe nada mais poderoso que a união aqui nesta terra. E Satanás sabe disso. Ele odeia isso. Por isso que ele cria de todas as maneiras de poder fazer divisão entre as pessoas, colocar divisão entre as pessoas. Quando tu deparas-te com uma pessoa que se tu te unires com ela, vocês serão fogo neste mundo. Vocês irão conseguir conquistar muitas coisas perante este mundo. O diabo levanta-se contra esta amizade. Notem que as amizades que o diabo não se levanta contra elas são aquelas que os temas que estes amigos, que estas amizades têm, são temas de destruição. Baby disse, mulheres, eles não têm planos construtivos. Amigos que não têm planos construtivos são muito amigos. Mas aqueles que têm planos construtivos, o diabo sempre levanta-se para colocar divisão nestas amizades. Ele sempre levanta-se para colocar divisão, intrigas neste lugar, porque ele conhece o que é que esta união é capaz de manifestar perante o Deus vivo que existe neste mundo. Quando um povo, uma igreja, um país, uma família está unida, nada poderá parar este povo, esta igreja, esta família, este grupo, este país. Quando existe união, em qualquer que seja o grupo, igreja, família, nada é capaz de parar a união que existe neste grupo. Existe uma publicidade que mostra um pássaro a sobrevoar sobre um lugar onde tem muitas formigas.
E as formigas estavam todas espalhadas naquele lugar. E quando as formigas viram que aquele pássaro estava a voar para aquele lugar, que ela queria vir atacá-las, elas uniram-se. Vieram todas se unir, começaram a pegar uma sobre a outra. Começaram a unir-se e elas formaram uma bola grande. E o que aquele pássaro fazia sempre que passava por aquelas formigas, ela puxava as formigas. Eu acredito que o pássaro alimentava-se com estas formigas daquela maneira. Ela puxava tipo um aspirador. Puxava as formigas e alimentava-se através das formigas dessa maneira. Mas quando as formigas descobriram que não, se nós nos unirmos, nós teremos como vencer este pássaro. Porque nós vamos estar como uma bola grande. E quando o pássaro nos sugar, querer nos puxar da terra, nós vamos estar num tamanho grande e ele não vai conseguir nos meter na boca dele. E assim as formigas começaram a fazer. Sempre quando o pássaro sobrevoava daquele lugar, as formigas uniam-se e ficavam uma bola grande que o pássaro não conseguia aspirar a elas. Ou aspirar, ou alguma coisa assim. Amém, igreja? Por causa do quê? Por causa da união. Por isso que é muito importante nós sermos unidos. Se forem a notar, dentro das igrejas, existe sempre divisão, grupinhos. Aquele grupo fala mal daquele, aquele fala mal daquele. Até no próprio corpo de Cristo, as próprias igrejas, os ministérios. Não existe união nos ministérios. Tu vais ver que uma certa igreja, eles têm suas doutrinas e falam mal das outras, ou a outra também. E isto vai continuando. Por causa de quê? Por causa da divisão que o diabo quer colocar no corpo de Cristo. Porque ele sabe que se todas as igrejas unirem-se, certamente que venceremos o mundo num piscar de olho. Mas por causa desta verdade que o diabo sabe, ele a todo momento quer colocar divisão no corpo de Cristo. A todo momento ele quer nos encontrar em posição de nós estarmos a blasfemiar a outra parte do nosso corpo. Se todas as igrejas formam o corpo de Cristo, um ministério é o braço esquerdo, outro ministério é o braço direito. Como é que este todo o corpo está em intrigas entre eles mesmo? Come on. Será que se no meu corpo, se o meu braço direito estiver com dor, não é o meu corpo que cresce? É sim, mas nós não temos este entendimento. As igrejas estão sempre em conflitos uma com a outra. As igrejas não se ajudam. Mas lembrem que somos um só corpo. Cadê a união no corpo de Cristo? O diabo está a brincar com as igrejas, está a brincar com o corpo de Cristo. Nós precisamos desta união para sermos mais que vencedores. A única coisa que nós precisamos de ter para o propósito qual Jesus Cristo veio para esta terra se cumprir com a mais rapidez possível é a união. Porque a visão nós já temos. A visão qual é? Ide pelo mundo, pregai o meu evangelho, porque aquele que crê no evangelho que tu estás a pregar será salvo. Nós já temos dentro de nós essa visão de pregar o evangelho de Cristo. Mas cadê a união? Amém, igreja? A união é um produto da visão. Amém? O que une as pessoas é a visão que eles têm em comum. A nossa união no casamento depende da nossa visão em comum. O que une as pessoas é a visão que nós temos em comum. O que une aqueles que servem a Deus é a visão que nós temos em comum. O que une as igrejas é a visão que nós temos em comum, que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para nos salvar. E através de nós aceitarmos que verdadeiramente Ele veio para nos salvar, nós somos salvos. Essa união que nós temos como corpo de Cristo. Mas falta-nos uma união de vivermos em harmonia perante este corpo de Cristo. Assim como num casamento é necessário com que exista união. Mas esta união precisa de uma visão. Qual é esta visão? É de nós nos casarmos. Qual é o propósito? Deus colocou um propósito de Elcídio e a Vânia casarem-se, unirem-se. Então nós, através da nossa visão em comum, nós conseguimos
nos unir. Amém, igreja? Quando nós queremos um casamento saudável, o nosso pedido a Deus não tem que ser divisão, não tem que ser de amor, mas sim divisão. Quando nós queremos um casamento, uma família, uma igreja, qualquer que seja, um país, um grupo, quando nós queremos ter sucesso, quando nós queremos ter saúde neste certo grupo, nesta certa igreja, nesta certa casa, a nossa tendência sempre é pedir amor a Deus. Deus, dê-nos amor nesta família, dê-nos amor nesta igreja. Nós precisamos de nos mover com amor. Nós precisamos de ter amor um com o outro. Isso é o normal, é o que os pastores estão sempre a pregar, é o que os casais estão sempre a debater. Ah, não, porque tu não me amas, tu tens feito isso. Não, tudo bem que nós precisamos de amor nas nossas relações, mas nós nos esquecemos de uma coisa. Cadê a visão? Cadê a união? Nós precisamos de nos unir através da visão que nós temos, para que o amor possa transbordar em nós. Sem a união, sem a visão, nós termos a mesma visão, nunca é capaz do amor de Deus se manifestar sobre esta relação, sobre este grupo, sobre esta igreja, sobre esta empresa. Porque é necessário com que exista união e a visão, para que o amor de Deus possa se manifestar. Não é amor que nós temos que pedir, porque o amor vem automaticamente. É a visão que nós temos que pedir a Deus. E esta visão, ela manifesta-se com a união nossa. A visão é a chave para a união. E a união é a chave para o sucesso. Notem que a visão, quando nós temos uma visão, essa é a chave para a nossa união. Porque através da visão que nós temos, nós conseguimos nos perceber que eu tenho que me unir com fulano X, que eu tenho que me unir com a peça X, que eu tenho que me unir com o grupo X. Através da visão que eu tive e através da união que eu vou ter com este grupo, com esta mulher, com esta igreja, aí virá o meu sucesso. Notem que quando nós estamos sem nada, quando nós precisamos de Cristo, aí vem a nossa visão. Eu preciso de ir para uma igreja, preciso de estar num ministério. Então tu vais te levantar e vais procurar qual é o melhor ministério que se espelha aquilo que tu queres ser, aquilo que tu queres caminhar nele. Aí está-se a manifestar o que é a visão. Tu tiveste a visão de ir para este ministério, de procurar um ministério, e tu irás para este ministério. Quando chegares lá, tu vais te unir ao ministério. Depois de se unir a este ministério, vocês vão juntar as forças, o entendimento que tu trazes do mundo, seja de onde for. Quando tu fores te unir com este ministério, aí tu verás o sucesso da desgraça que tu estavas a passar por ela, por causa da união que tiveste com este lugar. Tu sozinho em casa, é difícil ver o sucesso. É por isso que nós precisamos um do outro, para que o propósito de Deus possa se manifestar nas nossas vidas. Nós precisamos daqueles que estão no mundo, para eles poderem serem salvos. Por isso que a Bíblia diz: ide pelo mundo inteiro e pregai o meu Evangelho. Porque através de nós pregarmos o Evangelho de Cristo, nós estamos a criar uma união entre irmãos. Se nós não pregarmos o Evangelho de Cristo, certamente que nós estamos a colocar uma divisão no corpo de Cristo. Porque Deus precisa de nós nos unirmos. Notem que Jesus Cristo, quando Ele estava aqui na terra, Ele andava com os seus discípulos. Os discípulos de Deus eram pessoas totalmente diferentes. Pescador, cobrador de impostos, ladrão, assassino. Todos diferentes. Mas Jesus uniu estes todos diferentes para que o propósito dele pudesse se cumprir aqui na terra. E houve um novo sucesso. Houve sim sucesso, porque esses discípulos se formaram fortes
espalhar o Evangelho de Cristo. E é este Evangelho que hoje nós também estamos aqui a ouvir através da inspiração do Espírito Santo que está presente aqui neste lugar. Amém, igreja? Quando as pessoas se unem e chegam a um acordo, nada é impossível para estas pessoas. Quando as pessoas unem-se e chegam a um acordo, nada é impossível. Assim como Moisés se uniu com Arão e chegaram a um acordo que Moisés seria o líder de Arão, nada foi impossível para eles. Porque o Arão obedecia aquilo que Moisés lhe mandava fazer. Aquilo que Moisés dizia que, olha, tu agora tens que fazer as coisas assim. E por ele obedecer isto, nada conseguia parar aquela união dos dois irmãos. Nem o faraó conseguia. Porque notem que em nenhum momento Moisés falou com o faraó. A Bíblia não nos diz. Porque a Bíblia nos diz que Deus disse a Moisés: vá ter com Arão que tudo que tu precisares de falar para o faraó, o Arão é que irá falar. E sempre que Moisés ia ter com o faraó, o Arão estava lá. Moisés falava para Arão e Arão falava para o faraó, através da união que eles tinham. E nada conseguiu parar aquilo que era o propósito que Deus tinha com esta união que tinha se formado através de Moisés e Arão. Amém, igreja? Por isso que é muito importante nós nos unirmos com pessoas. Notem que aquelas pessoas que vocês olham como não é esta pessoa que eu tenho que estar com ela, é aí onde está o propósito que Deus precisa que se manifeste na sua vida ou na vida desta pessoa. Amém, igreja? Uma união só é poderosa quando existe apenas uma visão no meio dela. Uma união é só poderosa quando existe uma só visão no meio dela. Por exemplo, um carro foi feito com um só volante para evitar desastres. Já imaginaram se o carro tivesse 2 volantes? Seria um desastre. Aquele do lado esquerdo ia querer virar à esquerda enquanto estão numa certa rua, enquanto o da direita quer virar para a direita. Por isso que uma união é sempre importante, numa união, ter uma só visão. Tudo bem que nós viemos com nossas visões, mas quando nós nos unimos, nós temos que saber respeitar a visão que fala mais alta em nós os dois. Num ministério, nós temos que respeitar a visão do nosso pastor. Num grupo de amigos, temos que respeitar a visão do líder do grupo. Num casamento, temos que respeitar a visão do marido, porque a própria Bíblia diz que as mulheres têm que se submeter ao seu marido. Então é muito importante nós respeitarmos a visão do marido. Tudo bem que existem certos momentos que a mulher é que tem a visão. Por exemplo, a Maria. O anjo apareceu para Maria, não para o marido da Maria. Diz que, olha, Maria, esta é a sua visão. Tu vais carregar o Filho de Deus aqui na terra. O marido da Maria teve que submeter à visão da Maria. Assim também como existem mulheres que têm visão. Mas uma coisa importante, as mulheres têm que sempre submeter-se ao seu marido, porque ele é a cabeça da casa. Por isso que é muito importante nós termos só uma visão dentro de uma casa. Por exemplo, um casamento só pode ter uma só cabeça, um só líder. Dentro de uma casa, quando a mulher quer se levantar e também tomar decisões por cima das decisões do marido, certamente que vai existir uma divisão. Porque a união, ela é só liderada por uma só visão. Tudo bem que nós podemos ter visões, que nós viemos delas, com elas, de onde nós estamos a vir. Mas quando nós nos unimos, temos que seguir só uma. Assim também, como Arão tinha a sua visão, mas quando ele encontrou-se com Moisés, ele submeteu-se à visão de Moisés, porque ele entendeu que na atmosfera espiritual, a visão de Moisés é maior que a minha. Então eu tenho que submeter-me à visão de Moisés. Nesta união, eu tenho que respeitar que eu sou apenas um líder, que eu sou apenas um servo. Eu não posso bater contra aquilo que são os propósitos que o meu pastor
que o meu bispo tem. Porque se assim eu fazer, estaria a criar uma divisão entre eu e o meu líder, entre eu e o meu ministério. Por isso que é muito importante nós sabermos que por debaixo de uma união tem que existir uma só visão. Numa igreja só pode ter um pastor, porque se existirem 2 pastores, este pastor vai trazer as suas ideias e o outro também vai trazer as suas ideias. Então, há de haver um conflito dentro desta igreja. Um país só pode ter um presidente, assim como eu explicava, que antes nós tivemos guerra, porque existiam 2 partidos, estes 2 partidos tinham 2 presidentes. Estes queriam algo e estes queriam algo. Mas quando chegaram num entendimento, foi aí onde a guerra parou. Porque antes, este queria uma coisa, este também queria outra coisa. E através desta divisão que existia a guerra aqui em Moçambique, que destruiu o nosso Moçambique. O que seria de Moçambique hoje se não tivesse existido a guerra? Se nós fôssemos unidos e seguíssemos uma só visão, que era a hora do partido da Renamo ou da Frelimo. Mas porque não existia esta união, existiam 2 visões em Moçambique. Houve a guerra que nós conhecemos. Amém, igreja? Então, num grupo só pode ter um só líder. Amém, igreja? Que é muito importante nós colocarmos e respeitarmos a visão daqueles que estão acima de nós. Porque em qualquer que seja a união, tem que existir uma só visão. Amém, igreja? Louvado seja Deus por este tempo que nós separamos para estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Só para terminar, Jesus disse que a única maneira de destruir uma união, de uma família, um país, uma igreja, uma comunidade, é quando existem 2 divisões. Por isso que é muito importante nós não termos, aliás, 2 visões. É muito importante nós não termos acima de uma visão por debaixo do ministério, por debaixo de uma família. Temos que respeitar aqueles que são nossos líderes. A união faz a força. A união nos faz vencedores. Amém, igreja? Louvado seja Deus por este tempo. Quero agradecer pela presença de todos que aqui estiveram. E eu rezo, eu espero que o Espírito Santo verdadeiramente depositou uma semente na sua vida e que com esta semente nós podemos crescer espiritualmente e entendermos que por debaixo da visão que nós temos, nós precisamos estar unidos a alguém e respeitarmos a visão maior neste lugar, neste sítio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, obrigado, Deus, por este tempo que Tu separaste para nós estarmos na Sua presença. Queremos lhe agradecer, meu Deus, porque nesta manhã nós viemos aprender algo novo para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Talvez, meu Pai, antes deste ensinamento ser depositado na nossa vida, nós não conseguíamos alcançar certas coisas para a nossa vida. Não conseguíamos ver a Sua glória a se manifestar na nossa vida, porque nós não conhecíamos esta verdade. A Sua palavra diz que nós conheceremos a verdade e a verdade, meu Pai, nós seremos libertos de todas as garras de Satanás. Nós hoje conseguimos entender que para nós sermos mais que vencedores, para nós conseguirmos ver o sucesso, nós temos, meu Pai, que caminhar na união Sua, na Sua visão, meu Deus. Através de nós nos unirmos, meu Pai, no Espírito, nos unirmos com o poder, meu Pai, que é manifestado através do Seu Espírito Santo. Meu Deus, meu Pai, a Bíblia nos mostra, meu Pai, que quando o Seu Filho, Jesus Cristo, Ele chegou sobre esta terra, Ele cresceu, passou pelo deserto para ser tentado. A próxima coisa que Ele fez foi procurar pessoas para se unirem a Ele, porque Ele sabia desta importância de que através da união existe uma vitória. Ele sabia que Ele não podia caminhar sozinho na visão que Tu tinhas que colocado nele para ele estar sobre esta terra. Então, meu Deus, a Bíblia nos mostra, nos ilustra que Jesus Cristo teve que escolher 12 discípulos para estarem com ele. E ele formou uma união através desses discípulos, de pessoas diferentes, pessoas que vinham de lugares diferentes, que tinham crenças diferentes, mas ele sabia que a maior coisa que ele podia fazer era unir este todo grupo. E dentro deste grupo que Jesus Cristo criou, existia uma só visão, que era salvar o mundo inteiro. E todos respeitavam, que tinham que respeitar a visão maior, que era a de Jesus Cristo. Então, meu Deus, nos ensine a partir de hoje a sermos unidos. E com aqueles que nós somos unidos, nós aprendemos a ver que se nós somos
aqueles, meu Pai, que liderarão este grupo, ou aqueles que serão submissos aos líderes, aos mestres, aos pastores, aos bispos deste certo grupo. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, meu Pai, por teres, através do seu Espírito Santo, feito com que nós recebemos esta revelação para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Certamente, meu Pai, que o sucesso virá ao nosso caminho, que o sucesso virá à nossa dianteira, por nós estarmos a conhecer esta verdade. Muitos são aqueles que não conhecem esta verdade, que têm cometido, meu Pai, erros acima de erros por não conhecerem esta verdade na sua vida. Lhe agradecemos, Deus, lhe agradecemos, Espírito Santo, nesta manhã, pelo seu mover, por teres depositado nova semente no nosso crescimento espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Permita, meu Deus, que neste dia, tudo quanto nós vamos encontrar a fazer, que o seu poder, a sua manifestação esteja dianteira disso que nós fomos a fazer. Que tudo quanto, meu Pai, nós colocarmos a planta do nosso pé nele, que a sua vitória esteja dianteira desta coisa. Que tudo, meu Deus, quanto for a se manifestar no nosso favor, que o seu maior amor esteja dianteira, meu Deus, disso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entregamos o nosso dia nas tuas mãos, para que tu, meu Deus, possas estar em posição, meu Deus, de nos fazer mais que vencedores, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E todos me ajudam a dizer um grande amém para o nosso belo e maravilhoso Deus. Família, louvado seja Deus por este tempo que nós separamos para estar na presença dele. Até amanhã, na mesma hora que nós estamos aqui sempre nos encontrando. Amada igreja, não se esqueçam de se inscrever na minha página, aqueles que estão assistindo no YouTube. Inscrevem-se na minha página, aqueles que estão no Facebook. Também quero pedir para subscreverem-se também na minha página, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam-se também de fazer a partida de live para aqueles que não estão assistindo, aqueles que Deus depositou na vossa vida, que eles precisam também de ouvir esta palavra, possam também ouvir e ter uma nova semente nas suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom, até amanhã, exatamente à mesma hora que nós temos sempre nos encontrado aqui na live, em nome do Senhor Jesus. Love you.